Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho gravar aqui o 11º e penúltimo episódio desta minissérie. Esta série é sobre o livro do professor Mitar Ribeiro. Já agora pedi-lhe só que mostrasse, entretanto, as 12 regras para um Portugal mais justo. Estão a vê-lo agora no ecrã. E a 11ª regra, que é a que vamos tratar hoje, diz: se quer travar as mortes intoleráveis no Mediterrâneo e fenómenos presentes e futuros equiparáveis, remeta as responsabilidades para cada imigrante ilegal. Bom, eu, para começar esta regra, gostava de lhe fazer uma pergunta, porque nos meios de comunicação tradicionais e a própria esquerda apelida todo e qualquer imigrante como coitadinho, como desfavorecido, etc. E pior ainda, junta a caracterização de refugiado e imigrante no mesmo conceito, que é uma coisa que eu acho que não é justa nem leal à verdade. Eu gostava de lhe perguntar como exatamente é que nós conseguimos submeter esta culpa, tendo em conta que toda e qualquer culpa que se submeta a uma minoria, seja ela de que natureza for, é uma irresponsabilidade e até um preconceito para com pessoas com quem partilhamos o país, segundo os meios de comunicação tradicionais. Obrigado, Alexandre. Mais um episódio. Nós temos insistido, ou pelo menos no início fizemos questão de lembrar que estas 12 regras, vamos na 11ª que estamos a discutir, não são tanto para nós, não são tanto para ficar presas no núcleo político, académico ou intelectual, mas são para serem partilhadas pelas pessoas comuns. E, nesse sentido, não há como fugir à questão da imigração com I, e os que entram com I. Claro. E nós vamos falar mais do que uma vez nestas regras sobre a questão da imigração. E depois na próxima e última regra voltaremos ao tema. Portanto, é uma questão sensível, é uma questão intelectual, moral e ideologicamente explorada pela esquerda da pior forma possível. E nesta 11ª regra, como o Alexandre leu, diz assim: regra 11. Se quer travar as mortes intoleráveis no Mediterrâneo e fenómenos presentes e futuros equiparáveis, remeta as responsabilidades para cada imigrante ilegal. Isto é, todo o problema advém de não se tratar os outros enquanto seres humanos como nós nos tratamos a nós mesmos. E aí está a subversão que a esquerda introduz, isto é, mesmo a pessoa sendo imigrante ilegal, não deixa de ser humano. Logo, sendo ser humano, não é só o ocidental, o homem branco, digamos assim, que tem razão e tem livre arbítrio. Mesmo o imigrante tem razão e livre arbítrio. Isto é, quando vem para a Europa, mesmo por via ilegal, faz uma escolha. E faz uma escolha racional que se explica aqui na regra. Ou seja, se a Europa está fraca, todos entram lá, logo eu também posso entrar. Não é necessariamente por ser pobre, porque há os países árabes, a Ásia, há o Japão, etc. Não é por acaso que escolhem aqueles que lhes dão a oportunidade para isso. Ou seja, em qualquer circunstância, o imigrante tem de ser responsabilizado. E quando a regra diz, fala nas mortes no Mediterrâneo e outros fenómenos equiparáveis, porque as mortes no Mediterrâneo são um exemplo chocante daquilo que está mal na orientação cultural e identitária e civilizacional do Ocidente. E não é por acaso que esta regra começa por chamar a atenção para a subversão da razão, feita pela esquerda. Ou seja, quando nós temos um problema, nós não resolvemos olhando para a consequência do problema. Portanto, a Europa é o ponto de chegada de um problema. Quando nós queremos resolver o problema, se formos seres racionais, vamos à origem. E onde é que está o problema? Está na origem da imigração nos países de onde eles vêm. Logo, é aí que a questão tem que ser resolvida. Mas aí a esquerda não toca. A esquerda está a resolver o problema na consequência. Portanto, tem uma fuga de água em casa ou qualquer coisa e põe uma rolha, não? Não vai fechar a torneira ou não vai resolver a coisa. Não. Aqui é o que se está a fazer. Agora, além desta questão de tratar o imigrante como cada um de nós se trata a si mesmo, com razão e livre-arbítrio, considerá-lo um ser humano, nós também temos que perceber que o problema está na origem e a pobreza é
em muitos aspectos, fruto da orientação moral das próprias sociedades, com aquela coisa da desresponsabilização ou não assumirem a autorresponsabilidade. E se nós admitimos que a imigração ilegal é uma coisa aceitável, nós estamos a dar um argumento de atropelo às normas, de atropelo às regras e até de crime à pobreza. Ora, quando se quer resolver o problema por esse caminho, nós estamos a dizer indiretamente que a pobreza com que estamos a tratar é uma pobreza, em primeiro lugar, moral. E a moral, quando é moral, não gera pobreza, gera o contrário. Agora, porquê é que a esquerda não toca na origem desta imigração ilegal que depois morre no mar Mediterrâneo? Não toca porque os territórios de onde estes povos vêm, em África e na Ásia, há meio século são colonizados pelos ideais de esquerda. E falharam redondamente. E em vez de olhar para esse falhanço e procurar respostas, é mais fácil culpar os ocidentais, que são os menos culpados, e aqueles que estão a ter a atitude moral mais digna, que é aceitar. Porque a regra diz claramente, e é a tradição ocidental, quando nós vemos alguém a afogar-se, nós vemos alguém a morrer, nós temos o dever moral, civilizacional, cívico de salvar essa pessoa. Isso jamais está em causa no nosso campo político, jamais está em causa nesta regra. O que nós estamos a dizer é, muito bem, temos que fazer isso, mas também temos que responsabilizar quem promove este tipo de comportamentos e quem o pratica. Senão a pessoa vai atirar-se de um prédio, nós ficamos com o complexo que ela se quer suicidar e não queremos perceber as causas do suicídio. Isso é normal? Quer dizer, ficamos só à espera que ela se suicide e depois para nos responsabilizarmos a nós mesmos? Não, nós temos que ir às causas. E é o que aqui a regra explica. Portanto, olhar muito mais para a origem do problema e resolver o problema na origem. E nós sabemos que o problema na origem tem a ver com a desregulação moral, existencial, por aí fora daquelas sociedades. Por exemplo, muitos destes imigrantes que morrem no Mediterrâneo vêm de sociedades em explosão demográfica. Explosão demográfica que a esquerda nunca toca. E se quisesse enfrentar o problema da explosão demográfica, talvez nós chegássemos a este tipo de situação. Mas, por exemplo, quando olha para a África, quando compara, por exemplo, Moçambique com Portugal, em 74, Moçambique tinha cerca de 8 milhões de habitantes e Portugal 8 milhões de habitantes. Em 2024 agora, Portugal tem 11 milhões de habitantes, aumentou 3 milhões. Moçambique tem 33 milhões de habitantes, aumentou mais de 4 vezes mais. E aumentando mais de 4 vezes mais, sem o correspondente nível de recursos. E toda a política externa nos últimos anos nunca colocou o dedo na ferida, que é incentivar as sociedades africanas como princípio de troca de apoio à política externa o controle da natalidade. Nunca fazem isso. Porquê? Porque estão presos com aquela coisa da escravatura, como se os europeus fossem os pais da escravatura e não aqueles que puseram fim à escravatura. Coisas como o racismo, o colonialismo, etc., e não se toca nessas feridas. Resultado, aquelas populações sem condições, desreguladas, sem uma orientação moral séria, e ninguém discute isso, acabam por ter pontos de fuga, que é esse um deles, dramático, da imigração ilegal, que acaba por morrer no Mediterrâneo. Portanto, responsabilizar cada imigrante, legal ou ilegal, pela forma como ele conduz o seu destino. Não, essa ideia gira. Portanto, o professor, só para sintetizar, na regra e na sua explicação, basicamente transmite a ideia de que, ao retirarmos a autorresponsabilidade do imigrante, ao retirarmos o seu até sentido crítico, não é? Porque ele obrigatoriamente tem que se ver como uma vítima. E fazer a sua escolha, não é? Exatamente. Ao retirarmos esse livre-arbítrio e tudo mais, o que nós estamos a fazer é a desumanizar o imigrante. Portanto, nós estamos isso é uma forma de preconceito, não é? Grave. Eu, branco ocidental, tenho razão e livre-arbítrio. Ele, imigrante negro ou asiático, não tem razão nem livre-arbítrio. Coitado, que caiu de paraquedas aqui no Mediterrâneo e não fez escolha nenhuma. Quando nós sabemos que muitos dos que vêm ter ao Mediterrâneo não são os mais pobres da África. É já uma classe com alguma posse para poder se deslocar estes quilómetros todos e para poder pagar tudo o que tem que pagar e arriscar esta travessia. Portanto, há uma frase interessante sobre a cooperação que circula há muitos anos, que diz que a cooperação internacional, estou a falar dos últimos 50 anos, é o dinheiro que se tira aos pobres dos países ricos para dar aos ricos dos países pobres.
E, portanto, tem sido isto, é este olhar. E tudo isto são questões que nós temos o direito de questionar e temos o dever de evitar que as pessoas morram. Mas como é que isso se evita? Não é na origem? É na origem. E quem é que olha para a origem? Ninguém. Porquê? Porque a esquerda não deixa. E porquê? Porque a esquerda é responsável por essa origem nas últimas décadas. Parece-me evidente. Professor, obrigado por este esclarecimento. Obrigado. Tiveram aqui a 11ª regra, portanto a penúltima. Agradeço-vos por estarem desse lado. Tem na descrição tanto as redes sociais do professor como o acesso ao livro para o poderem comprar e para saber a localização das livrarias que têm esse livro disponível. Agradeço-vos novamente por estarem desse lado e até à próxima. Obrigado.